1 Crônicas, capítulo 23. Davi faz Salomão rei e ordena os turnos e funções dos levitas. Assim, quando Davi era velho e cheio de dias, ele fez Salomão, o seu filho, rei sobre Israel. E ele reuniu todos os príncipes de Israel com os sacerdotes e os levitas. Ora, os levitas foram enumerados de 30 anos para cima, e o seu número, segundo seus cabeças, homem por homem, foi 38.000, dos quais 24.000 foram colocados à frente do trabalho da casa do Senhor, e 6.000 foram oficiais e juízes. Além disso, 4.000 foram porteiros, e 4.000 louvaram ao Senhor com os instrumentos que eu fiz, disse Davi, para com eles louvar. E Davi os dividiu em classes entre os filhos de Levi, a saber, Gerson, Coate e Merari. Dos gersonitas foram Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, o chefe foi Jeiel, e Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite e Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate, Eziza e Jeus e Berias. Estes 4 foram os filhos de Simei. E Jaate foi o chefe, Eziza o segundo. Mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos. Portanto, eles estavam em uma apuração, de acordo com a casa dos seus pais. E os filhos de Coate, Amrão, Issar e Hebron, e Uziel, 4. Os filhos de Amrão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para que santificasse as coisas mais sagradas, ele e os seus filhos para sempre, para queimar incenso diante do Senhor, para ministrar a ele, e para bendizer o seu nome para sempre. Ora, acerca de Moisés, o homem de Deus, os seus filhos foram nomeados da tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson, Sebuel era o chefe, e os filhos de Eliezer foram Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitíssimos. Dos filhos de Issar, Selomite, o chefe. Dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, o primeiro, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E Eleazar morreu e não teve filhos, mas filhas. E os seus irmãos, os filhos de Quis, tomaram-nas. Os filhos de Muzi, Mali e Éder e Jerimote, 3. Estes foram os filhos de Levi, segundo a casa dos seus pais, a saber, os chefes dos pais, segundo o número dos seus nomes, por suas cabeças, que faziam a obra para o serviço da casa do Senhor, da idade de 20 anos para cima. Porque Davi disse: O Senhor Deus de Israel tem dado descanso para o seu povo, para que ele possa habitar em Jerusalém para sempre. E também para os levitas, eles não carregarão mais o tabernáculo nem quaisquer dos seus vasos para o seu serviço. Porque, pelas últimas palavras de Davi, os levitas foram contados de 20 anos de idade para cima. Porque o seu ofício era servir aos filhos de Arão no serviço da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas santas, e no trabalho do serviço da casa de Deus. Tanto no pão da proposição como na flor de farinha para a oferta de carne, e para os bolos ázimos, e para aquilo que é assado na panela, e para aquilo que é frito, e para todas as formas de medida e tamanho,
e para estarem cada manhã em pé para agradecer e louvar ao Senhor, e de modo semelhante ao anoitecer, e para oferecerem todos os sacrifícios queimados ao Senhor nos Shabbats, nas luas novas e nas festas marcadas, pelo número, segundo a ordem que lhes foi comandada, continuamente diante do Senhor. E para que eles cumpram a incumbência do tabernáculo da congregação, e a incumbência do lugar santo, e a incumbência dos filhos de Arão, os seus irmãos, no serviço da casa do Senhor. Primeiro Crônicas, capítulo 24. Davi divide os sacerdotes em 24 turnos. Ora, estas são as divisões dos filhos de Arão. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram antes do seu pai e não tiveram filhos. Por isso, Eleazar e Itamar cumpriram o ofício sacerdotal. E Davi os distribuiu, tanto Zadok dos filhos de Eleazar, como Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo seus ofícios no seu serviço. E havia mais chefes encontrados nos filhos de Eleazar do que nos filhos de Itamar, e eles foram divididos. Entre os filhos de Eleazar havia 16 chefes da casa dos seus pais, e 8 entre os filhos de Itamar, segundo a casa dos seus pais. Assim, eles foram divididos por sorteio, um tirou sorte com outro, porque os governadores do santuário e os regentes da casa de Deus eram dos filhos de Eleazar e dos filhos de Itamar. E Semaías, o filho de Natanael, o escriba, um dos levitas, registrou-lhes diante do rei e dos príncipes e de Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, o filho de Abiatar, e diante do chefe dos pais dos sacerdotes e levitas. Uma casa principal sendo tomada para Eleazar e uma para Itamar. Ora, a primeira sorte saiu para Jeô e Aribe, a segunda para Gedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeesquel, 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Maasias. Estas foram as suas incumbências no serviço por vir na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenada por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe havia ordenado. E o restante dos filhos de Levi foram estes: dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias. Acerca de Reabias, dos filhos de Reabias, o primeiro foi Isias. Dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate. Dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica foi Isias. Dos filhos de Isias, Zacarias. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Jaazias, Beno. Os filhos de Merari, por Jaazias, Beno e Soão, e Zacur e Ibri. De Mali vieram Eleazar, que não tinha filhos. Quanto a Quis, o filho de Quis foi Jerameel.
Também os filhos de Muzi, Mali e Éder, e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo a casa dos seus pais. Estes, como seus irmãos, filhos de Arão, também lançaram sorte na presença do rei Davi, de Zadoque, de Aimeleque e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Assim fizeram tanto as famílias do chefe como as do irmão mais moço. Primeiro Crônicas, capítulo 25. Funções dos cantores em seus turnos. Além disso, Davi e os capitães do exército separaram para o serviço alguns dos filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum, que deveriam profetizar com harpas, com saltérios e com símbolos, e o número dos trabalhadores, segundo o seu serviço, era: dos filhos de Asaf, Zacur e José, e Netanias e Azarela, os filhos de Asaf, sob as mãos de Asaf, o qual profetizava segundo a ordem do rei. De Jedutum, os filhos de Jedutum, Gedalias e Zeri, e Jesaías, Asabias e Matitias, 6, sob as mãos do seu pai, Jedutum, que profetizava com uma harpa, para dar graças e louvor ao Senhor. De Emã, os filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes eram os filhos de Emã, o vidente do rei nas palavras de Deus, para erguer o chifre. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estiveram debaixo das mãos do seu pai para cânticos na casa do Senhor, com símbolos, saltérios e harpas para o serviço da casa de Deus, segundo a ordem do rei a Asaf, Jedutum e Emã. Então o número deles, com os seus irmãos que eram instruídos nos cânticos do Senhor, todos os que eram peritos, era de 288. E eles lançaram sorte, guarda contra guarda, tanto o pequeno como o grande, tanto o mestre quanto o discípulo. Ora, a primeira sorte saiu por Asaf para José, a segunda para Gedalias, que com seus irmãos e filhos eram 12. A terceira para Zacur, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A quarta para Isri, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A quinta para Netanias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A sexta para Buquias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A sétima para Gesarela, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A oitava para Jesaías, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A nona para Matanias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A décima para Simei, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A undécima para Azarel, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A duodécima para Asabias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 13ª para Subael, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 14ª para Matitias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 15ª para Jerimote, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 16ª para Ananias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 17ª para Josbecasa, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 18ª para Anani, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 19ª para Maloti,
Ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 20ª para Eliata. Ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 21ª para Otir. Ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 22ª para Gidalti. Ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 23ª para Maaziote. Ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 24ª para Romanti-Ezer. Ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. Primeiro Crônicas, capítulo 26. Funções dos porteiros. Acerca das divisões dos porteiros dos coraitas foi Meselemias, o filho de Coré, dos filhos de Asaf. E os filhos de Meselemias foram Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. Além disso, os filhos de Obed-Edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, e Sacar, o quarto, e Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, e Sacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o abençoou. Também a seu filho, Semaías, nasceram filhos que governaram toda a casa do seu pai, porque eram homens fortes e valentes. Os filhos de Semaías, Otini e Rafael, e Obed e Euzabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens fortes. Todos estes dos filhos de Obed-Edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens aptos para a força e para o serviço, eram 62 de Obed-Edom. E Meselemias teve filhos e irmãos, 18 homens fortes. Também Oza, dos filhos de Merari, teve filhos, Sinri, o chefe, pois embora ele não fosse o primogênito, o seu pai fez dele mesmo assim chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Entre estes estavam as divisões dos porteiros, a saber, entre os principais, tendo guardas um diante do outro, para ministrar na casa do Senhor. E eles lançaram sorte, tanto os pequenos como os grandes, segundo a casa dos seus pais, para cada portão. E a sorte oriental caiu para Selemias. Então, para Zacarias, o seu filho, um sábio conselheiro, lançaram sorte, e a sua sorte saiu para o norte. Para Obed-Edom, o lado sul, e aos seus filhos, as casas dos depósitos. Para Supim e Oza, a sorte saiu na parte ocidental, com o portão Salequete, perto da estrada que sobe, guarda diante de guarda. No lado oriental estavam 6 levitas, no lado norte 4 por dia, no lado sul 4 por dia, porém para as casas dos depósitos de 2 em 2. Em Parbar, no lado ocidental, 4 no caminho elevado e 2 em Parbar. Estas são as divisões dos porteiros entre os filhos de Coré e entre os filhos de Merari. E dos levitas, Aías estava a cargo dos tesouros da casa de Deus e a cargo dos tesouros das coisas sagradas. Os filhos de Ladã, os filhos do Gersonita Ladã, pais chefes de Ladã, o Gersonita, foram Jeieli. Os filhos de Jeieli, Zetã e Joel, seu irmão, os quais estavam a cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Aramitas e dos Isaritas, dos Hebronitas e dos Ozielitas. E Sebuel, o filho de Gerson, o filho de Moisés, era governante dos tesouros. E os seus irmãos por Eliezer,
Reabias, seu filho, e Jesaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicri, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos estavam a cargo de todos os tesouros das coisas sagradas, as quais Davi, o rei, e os pais chefes, os capitães sobre milhares e centúrias, e os capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos ganhos em batalhas, eles dedicavam para manter a casa do Senhor. E tudo o que Samuel, o vidente, e Saul, o filho de Quis, e Abner, o filho de Ner, e Joabe, o filho de Zeruia, tinham consagrado. E quem quer que houvesse consagrado alguma coisa, estava isto sob a mão de Selomite e dos seus irmãos. Dos Isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos para os negócios externos sobre Israel como oficiais e juízes. E dos Hebronitas, Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, tinham a seu cargo a Israel, além do Jordão, para o ocidente, em todos os negócios do Senhor e no serviço do rei. Entre os Hebronitas estava Jerias, o chefe, no meio dos Hebronitas, segundo as gerações dos pais dele. No 40º ano do reinado de Davi, eles foram procurados e foram encontrados ali entre os homens fortes e valentes em Jazer de Gileade. E os seus irmãos, homens valentes, eram 2.700 pais chefes, aos quais o rei Davi fez governantes sobre os Rubenitas, sobre os Gatitas e sobre a meia tribo de Manassés, para todos os assuntos pertencentes a Deus e aos negócios do rei.